Eu descobri que minha esposa estava me traindo porque ela esqueceu o celular dentro do meu carro na única noite em que jurava estar dormindo na casa da mãe. Às 23h47, no escuro da garagem do nosso prédio em São Bernardo, a tela acendeu com uma mensagem do meu melhor amigo. Ela acreditou na história da sua mãe de novo? E eu acho que nunca vou esquecer o jeito como meu estômago afundou antes mesmo de eu entender o que aquilo realmente significava. Tenho 38 anos, sou casado com a Camila há 11, e até aquela noite eu ainda confundia desgaste com normalidade. A gente tinha um filho de 7 anos, prestação atrasada do apartamento, reunião de condomínio discutindo vaga de visitante, grupo da escola enchendo o celular às 6 da manhã. Essas coisas pequenas que fazem um casamento parecer vivo mesmo, quando ele já começou a morrer por dentro. Camila era bonita de um jeito perigoso, daquele tipo de mulher que sabe exatamente o efeito que causa quando entra num lugar, mas nos últimos meses ela tinha aprendido outra coisa além disso. Aprendeu a transformar qualquer dúvida minha em culpa. Se eu perguntava por que ela estava chegando tão tarde do escritório na Paulista, ela cruzava os braços e soltava uma risada cansada. Nossa, Marcelo, você tá ficando paranoico. Quer rastrear meu celular agora também? E eu me sentia pequeno na mesma hora, como se desconfiar da própria esposa fosse algum tipo de doença vergonhosa. Naquela sexta-feira ela disse que a dona Lúcia estava passando mal de novo. Pressão alta, tontura, coração acelerado, a mesma história de sempre. Saiu do banho já maquiada, usando um vestido preto justo demais para visitar mãe doente, e borrifou perfume no pescoço como quem estava indo encontrar alguém que realmente importava. Antes de sair, pegou a bolsa pequena na bancada da cozinha e falou sem nem olhar para mim. Não fica me ligando toda hora porque hoje eu não vou ter paciência para crise de insegurança. Eu fiquei quieto. Nosso filho estava desenhando no chão da sala, perguntando se a mãe voltava antes dele dormir. E a Camila respondeu: Claro, amor, daquele jeito automático que as pessoas usam quando já mentem há tempo suficiente para não sentir mais nada. Mais tarde, depois que coloquei meu filho na cama, percebi que tinha deixado o carregador no carro e desci de chinelo mesmo. A garagem estava quase vazia, silenciosa, aquela iluminação branca horrível refletindo no concreto molhado. Quando abri a porta do carro, ouvi uma vibração abafada vindo entre o banco e o console. Era o celular da Camila. Meu coração disparou na hora porque ela nunca largava aquele telefone. Nunca. Peguei o aparelho tentando convencer minha cabeça de que aquilo não significava nada, mas então a tela acendeu de novo. Rafael, meu melhor amigo desde os 19 anos. Fica tranquila, se o Marcelo perguntar, eu falo que estava comigo no churrasco do Leandro. Eu li aquilo uma vez, depois outra, depois mais 10. A sensação não foi raiva primeiro, foi vergonha. Uma vergonha física, quente, como se eu estivesse invadindo uma conversa onde todo mundo já sabia de alguma coisa menos eu. Antes que eu conseguisse respirar direito, chegou outra mensagem, dessa vez de um contato salvo como Doutora Helena. Quarto 803 liberado. Ele já subiu. Senti minhas pernas ficarem fracas na mesma hora. Liguei para minha sogra tremendo tanto que quase deixei o celular cair no chão da garagem. Ela atendeu com voz sonolenta, claramente acordada no susto. Oi, meu filho. Aconteceu alguma coisa? Eu perguntei onde a Camila estava, tentando soar normal, mas o silêncio dela demorou tempo demais. Tempo suficiente para me destruir antes mesmo da resposta. A Camila, ela não veio aqui hoje não. Eu subi para o apartamento sem lembrar do caminho. Quando abri a porta, encontrei meu filho dormindo atravessado na cama, abraçado no dinossauro de pelúcia que a Camila tinha comprado no aniversário dele. Fiquei olhando aquilo, tentando entender em que momento a nossa casa tinha virado cenário de mentira sem que eu percebesse. Então o celular vibrou outra vez na minha mão. Notificação de Pix. Rafael enviou R$ 480. E na descrição estava escrito: metade do quarto como combinado. Eu fiquei olhando para aquela descrição do Pix como se ela tivesse sido escrita para me enlouquecer devagar. Metade do quarto como combinado. Não era uma suspeita a mais, não era ciúme, não era insegurança plantada na minha cabeça pela Camila toda vez que ela me chamava de controlador. Era dinheiro, horário, hotel e o nome do homem que almoçava na minha casa aos domingos, que segurou a aliança no nosso casamento, que chamava meu filho de sobrinho. Eu sentei na ponta do sofá com o celular dela na mão
enquanto o desenho continuava passando sem som e meu filho dormia sem saber que a família dele tinha acabado de ser empurrada para um buraco. Minha vontade era ligar para o Rafael e gritar até perder a voz, mas alguma coisa dentro de mim, uma parte mais fria que eu nem sabia que existia, mandou eu esperar. Então eu peguei meu celular e mandei mensagem para ele. Você ainda está no churrasco do Leandro? A resposta veio rápido demais. Tô sim, mano. Por quê? Eu ri sem querer, um riso feio, baixo, de quem percebe que foi idiota por tempo demais. Digitei, nada. A Camila está na mãe dela, só queria saber se vocês tinham se falado. Ele visualizou e demorou quase 1 minuto. Não falei com ela hoje não. Foi aí que o celular dela tocou de verdade. Chamada de vídeo. Na tela apareceu Rafa Coração Trabalho. Eu quase deixei cair. Trabalho. Coração. Rafael trabalhava comigo havia 9 anos numa empresa de logística em Santo André. Sentava do meu lado, sabia quando eu recebia aumento, sabia quando eu fazia bico de fim de semana para pagar a festa do nosso filho, sabia até quando eu brigava com a Camila porque eu desabafava com ele no almoço, feito um trouxa. A chamada caiu e logo veio mensagem. Amor, atende. Você esqueceu o celular no carro dele? Pelo amor de Deus, me responde. Amor. Eu senti o estômago virar, mas antes que eu conseguisse respirar, a porta do apartamento abriu. Camila entrou apressada, sem bater a chave direito, cabelo preso de qualquer jeito, rosto duro, olhar procurando uma coisa só. Quando viu o celular na minha mão, ela parou no meio da sala. Por 2 segundos ela ficou branca. Depois vestiu aquela expressão que eu conhecia bem, a de vítima ofendida. Você mexeu no meu celular? Eu levantei devagar e perguntei, você estava com sua mãe? Ela apertou a bolsa contra o corpo e respondeu, eu fui, mas passei em outro lugar antes, e você não tem direito de me invadir desse jeito. Eu mostrei a tela. Rafael mandou dinheiro pela metade do quarto, Camila. Ela olhou para a mensagem, respirou fundo e disse fria, você está tirando conclusão de uma coisa que não entende. Eu esperava choro, desespero, desculpa, qualquer coisa humana. Mas ela se aproximou de mim com raiva nos olhos e sussurrou para não acordar nosso filho. Você vai destruir nossa família por causa da sua paranoia? O Rafael estava me ajudando com uma surpresa para você, seu ingrato. Eu quase acreditei por meio segundo, porque era isso que ela fazia comigo. Pegava a mentira e colocava dentro da minha culpa. Então meu celular vibrou. Era uma mensagem da dona Lúcia, minha sogra. Marcelo, não fala que eu te contei, mas a Camila me pediu para mentir se você ligasse. Eu não consegui. Eu reli a mensagem da minha sogra tantas vezes que comecei a sentir vergonha física, como se o prédio inteiro estivesse me observando naquele momento. Camila percebeu na hora. O rosto dela mudou. Perdeu aquela postura arrogante por 1 segundo, mas foi rápido. Ela arrancou o celular da minha mão e falou baixo, quase rosnando. Minha mãe não sabe de nada. Só que eu já não conseguia mais olhar para ela sem sentir nojo. Não era só a mentira, era a facilidade. Era o jeito como ela manipulava todo mundo ao redor, como fazia cada pessoa virar peça de um teatro onde eu era sempre o marido paranoico. Eu perguntei onde ela tinha estado de verdade. Ela jogou a bolsa no sofá e começou a andar pela sala como se estivesse irritada comigo, não encurralada. Eu fui conversar com o Rafael porque você anda insuportável há meses. Aquilo entrou em mim como faca. Conversar em hotel? Ela virou na hora. Você quer mesmo fazer escândalo agora? Com nosso filho dormindo aqui? E foi aí que eu percebi outra coisa terrível sobre a Camila. Ela sempre usava nosso filho como escudo. Sempre. Qualquer discussão terminava com você vai traumatizar ele. Você quer destruir nossa família? Olha o exemplo que você dá. Tudo virava culpa minha. Eu disse que queria a verdade. Pela primeira vez na vida inteira, a verdade completa. Ela cruzou os braços e respondeu olhando direto nos meus olhos. Tá bom, eu fui pro hotel sim, mas não aconteceu nada. Aquela frase me destruiu mais do que se ela tivesse admitido tudo de uma vez, porque veio ensaiada, calculada. Nada aconteceu, é o tipo de frase de quem já traiu antes na cabeça. Eu perguntei por que o Rafael pagaria metade de um quarto onde nada aconteceu. Ela respirou fundo, fingindo cansaço. Porque a gente precisava conversar longe daqui. Você surtaria se eu falasse. Eu ri na cara dela. Você está ouvindo o que está dizendo? Ela começou a chorar do nada, instantâneo.
como apertar um botão. Sentou no sofá, cobriu o rosto e falou entre lágrimas. Eu estou cansada, Marcelo. Cansada de viver com um homem frustrado e inseguro que me sufoca. Aquilo me atingiu porque era exatamente o discurso que ela repetia quando queria inverter as coisas. Só que dessa vez tinha hotel, Pix e mentira no meio. Eu não caí. Perguntei se ela estava tendo um caso com o Rafael. Ela demorou. Foi só um segundo, mas demorou. E quando alguém demora demais numa pergunta simples, a resposta já saiu antes da boca. Então veio o pior momento da noite. Nosso filho apareceu no corredor, sonolento, segurando o cobertor. Mãe? Camila correu até ele e ajoelhou na frente dele como uma atriz perfeita. Tá tudo bem, amor. O papai que está nervoso. Eu senti meu sangue gelar. Ela estava fazendo aquilo na frente dele, me transformando no agressor enquanto eu tentava entender por que minha vida tinha virado um pesadelo. Meu filho olhou para mim assustado e naquele instante eu percebi que ela não estava tentando salvar o casamento. Ela estava tentando salvar a própria imagem. Depois que coloquei ele de volta na cama, voltei para a sala decidido a ligar para o Rafael ali mesmo. Mas antes que eu pudesse pegar o celular, Camila falou uma frase que fez o chão desaparecer debaixo de mim. Se você soubesse há quanto tempo isso começou, você enlouquecia. Eu fiquei parado no meio da sala olhando para Camila, tentando entender se ela tinha mesmo acabado de admitir aquilo ou se era mais um jogo psicológico. Há quanto tempo isso começou? Eu perguntei, mas minha voz saiu estranha, quase falhando. Ela enxugou o rosto devagar, recuperando a calma rápido demais para alguém que supostamente estava destruída. Você quer mesmo saber? Eu respondi que sim, e ela soltou um riso curto, cansado, como quem já tinha ensaiado aquela conversa muitas vezes na cabeça. Você lembra do churrasco no aniversário do Rafael no ano passado? Na hora meu peito travou. Eu lembrava perfeitamente. Foi na cobertura dele em Moema, música alta, cerveja, os amigos da empresa, nossas esposas conversando perto da churrasqueira enquanto eu ajudava o Rafael com a carne. Em certo momento eu tinha procurado a Camila e não encontrado. Ela apareceu uns 20 minutos depois dizendo que estava ajudando a namorada do porteiro com uma crise de ansiedade no térreo. Eu acreditei sem pensar. Sempre acreditei. Foi naquele dia? Ela desviou o olhar. Foi a primeira vez que aconteceu alguma coisa. Minha cabeça começou a girar. Eu sentei porque achei que ia cair. O Rafael estava na minha vida há mais de 10 anos. Ele frequentava minha casa, trazia presente para o meu filho no Natal, bebia cerveja comigo na varanda falando sobre lealdade, amizade, família. E enquanto eu confiava nele cegamente, os dois já tinham cruzado uma linha que eu nem imaginava existir. Camila percebeu que eu estava quebrando e, em vez de parar, continuou. No começo foi só conversa. Eu ri de novo, só que dessa vez parecia que eu estava ficando doente. Toda traição começa com essa frase. Ela ignorou. Disse que eu tinha mudado depois da demissão na pandemia, que fiquei mais fechado, mais inseguro, menos homem. Aquilo me acertou como um soco porque eu lembrava exatamente daquela fase. Eu trabalhando por metade do salário, fazendo entrega de aplicativo à noite escondido para não atrasar prestação, enquanto ela dizia que me admirava pela força. Mentira. Enquanto eu me matava para manter nossa vida em pé, ela se aproximava do meu melhor amigo. Então eu perguntei se eles tinham dormido juntos. Ela ficou em silêncio, longo demais. Depois respondeu baixo. Você quer detalhes agora? Sério? Foi ali que eu perdi o controle pela primeira vez. Não gritei, não encostei nela, mas joguei a chave do carro na parede com tanta força que meu filho acordou chorando no quarto. Camila correu imediatamente para ele e ainda me lançou aquele olhar de reprovação, como se eu fosse o monstro da história. Eu ouvi ela dizendo baixinho no corredor. Tá tudo bem, amor. O papai só está nervoso. Quando voltou, pegou a bolsa e falou. Eu vou dormir na minha mãe hoje. Você precisa esfriar a cabeça. Eu perguntei se ela ia mesmo para a mãe dela dessa vez. Ela me encarou sem responder. Só caminhou até a porta. Mas antes de sair, virou lentamente e disse a frase que acabou comigo de vez. O Rafael não foi o único homem com quem eu me senti vivo esse último ano. A porta bateu atrás dela e eu fiquei sozinho na sala com aquela frase ecoando na minha cabeça como uma sirene. O Rafael não foi o único. Eu tentei respirar, mas parecia que o ar tinha ficado pesado dentro do apartamento.
Meu filho chorava no quarto confuso, chamando pela mãe, e eu tive que entrar lá carregando um rosto normal enquanto meu mundo desabava em silêncio. Sentei na cama dele, fiz carinho no cabelo, menti dizendo que a mamãe precisava ajudar a vovó de novo. Ele acreditou. Criança acredita em quem ama. Acho que foi exatamente esse meu erro também. Depois que ele dormiu, eu sentei na cozinha no escuro e comecei a juntar pedaços da minha vida como alguém tentando entender um acidente olhando os destroços. As viagens de última hora da Camila, os jantares da empresa que terminavam às 2 da manhã, o jeito como ela escondia o celular até quando ia tomar banho. Tudo começou a ganhar outro significado, e o pior era perceber que eu tinha visto os sinais. Eu só preferia acreditar nela porque amar alguém por muito tempo faz você ignorar coisas absurdas para não destruir a imagem que criou daquela pessoa. Perto das 2 da manhã, meu celular tocou. Rafael. Fiquei olhando o nome dele na tela sem atender. Ele ligou de novo. Na terceira vez eu atendi em silêncio. A voz dele veio baixa, cautelosa. Marcelo, a Camila está aí? Eu fechei os olhos na hora. Nem coragem de perguntar por ela diretamente ele tinha. Perguntei se ele queria continuar mentindo ou falar como homem. Houve um silêncio pesado do outro lado. Depois ele soltou um suspiro e disse: Cara, não aconteceu do jeito que você está pensando. Aquela frase quase me fez rir. Todo traidor fala igual. Eu perguntei há quanto tempo eles estavam juntos. Ele respondeu rápido demais: Não estamos juntos. Eu gritei pela primeira vez naquela noite. Então por que vocês estavam em um hotel? Ele começou a falar atropelado, dizendo que a Camila estava mal comigo havia meses, que ela se sentia sozinha, que eu abandonei emocionalmente, ela depois dos problemas financeiros. Ouvir meu melhor amigo justificar um caso com a minha esposa usando minhas piores fases contra mim foi uma dor que eu nem sabia que existia. Eu perguntei se ele tinha dormido com ela, e ele ficou quieto. Depois falou baixo: Eu nunca quis te machucar. Aquilo confirmou tudo. Eu desliguei na cara dele e joguei o celular na pia. Minhas mãos tremiam tanto que eu mal conseguia pensar, então lembrei de uma coisa. No mês anterior, durante um churrasco no prédio, a esposa do síndico comentou brincando que a Camila e o Rafael formavam um casal bonito. Todo mundo riu, inclusive eu. Camila ficou vermelha na hora e respondeu rápido demais: Credo, o Marcelo me mata. Achei normal, agora não parecia mais. Foi então que meu celular vibrou outra vez. Não era a Camila, era a esposa do Rafael, Juliana. A mensagem tinha só uma frase: Ele está com ela agora, não está? Eu fiquei encarando a mensagem da Juliana sem conseguir responder. A esposa do Rafael, a mulher que levava sobremesa para os churrascos, que postava foto abraçada nele com legenda de meu parceiro de vida, que sentava do lado da Camila nas festas do prédio enquanto as duas fingiam amizade. Meus dedos estavam gelados quando eu finalmente digitei: Você sabe? Ela respondeu na mesma hora: Só me fala a verdade. Naquele instante eu percebi que tinha outra família afundando junto com a minha. Liguei para ela porque aquilo não era conversa para mensagem. Juliana atendeu chorando baixo, como alguém tentando não acordar os filhos. Antes que eu falasse qualquer coisa, ela perguntou: Eles estão juntos agora? Eu olhei para a porta do apartamento, ainda tentando aceitar que minha esposa tinha saído dali provavelmente direto para os braços do meu melhor amigo. Respondi: Acho que sim. Ela ficou em silêncio por alguns segundos e depois falou algo que me deixou pior ainda. Então você também não sabia. Também. Aquela palavra me atravessou. Perguntei o que ela queria dizer e Juliana começou a contar coisas que fizeram minha cabeça girar. Disse que há meses o Rafael chegava em casa estranho, tomando banho assim que entrava, escondendo o celular, saindo para reuniões aos domingos. Ela desconfiava de traição, mas nunca imaginou que fosse com a Camila porque os dois conviviam com a gente o tempo todo. Ela abraçava meus filhos, Marcelo. A voz dela quebrou nessa hora. Ela sentava na minha mesa. Eu sentei no chão da cozinha ouvindo aquilo como se estivesse escutando a autópsia do meu casamento. Então Juliana falou uma coisa que fez tudo piorar. Teve um fim de semana em novembro que ele disse que estava com você em Campos do Jordão. Meu coração disparou. Eu nunca fui para Campos do Jordão com ele. Nunca. Ela continuou. Ele voltou com perfume de mulher na roupa.
Quando perguntei, falou que vocês foram em barzinho. Eu senti o estômago embrulhar porque naquele mesmo fim de semana a Camila disse que estava num retiro da igreja com colegas do trabalho. Retiro da igreja. Eu comecei a rir sozinho no chão da cozinha igual um maluco. Juliana ouviu e perguntou se eu estava bem, mas eu nem sabia mais responder. Minha cabeça estava montando um quebra-cabeça horrível rápido demais. As datas batiam, as mentiras batiam, até as fotos. Naquele fim de semana religioso, Camila postou só uma imagem de céu e uma legenda falando sobre paz espiritual. Eu lembro porque achei estranho ela não aparecer em nenhuma foto. Juliana então respirou fundo e falou: "Tem mais uma coisa que você precisa saber. Eu já estava preparado para qualquer desgraça naquele ponto. Achei que ela fosse dizer que eles estavam juntos há anos ou que queriam fugir, mas não. A voz dela saiu quase num sussurro. Há 3 meses o Rafael tentou terminar com ela, porque descobriu que ela estava vendo outra pessoa além dele. Eu achei que não existia mais nada capaz de me surpreender naquela noite, mas ouvir que a Camila traía até o próprio amante abriu um buraco novo dentro da minha cabeça. Eu fiquei mudo no telefone enquanto a Juliana chorava do outro lado. Rafael tinha destruído a própria família por ela, mentido para mim, para os filhos, para a esposa. E mesmo assim não era suficiente para Camila. Ela ainda queria mais. Perguntei quem era o outro homem. Juliana disse que não sabia o nome, só que descobriu porque ouviu uma briga entre os dois há algumas semanas. Rafael estava desesperado, perguntando por que ela continuava fazendo aquilo. Se dizia que amava ele. E segundo Juliana, a resposta da Camila foi a frase mais fria que ela já ouviu alguém dizer. Você confundiu paixão com prioridade. Quando ela repetiu isso para mim, eu senti um arrepio porque aquela frase parecia exatamente a Camila. Cruel, calculada e calma. A ligação terminou perto das 3 da manhã. Eu não consegui dormir. Fiquei andando pela sala lembrando de momentos antigos e enxergando tudo diferente agora. O dia em que Camila começou a colocar senha até no WhatsApp web. As vezes em que ela reclamava do meu salário enquanto aparecia com roupa nova dizendo que ganhou cupom. Os jantares em que ela parecia irritada só pela minha presença. E pior, comecei a lembrar de pessoas específicas. O personal da academia, um cara divorciado do trabalho dela que comentava em todas as fotos. Até o porteiro novo do condomínio, que sorria demais quando ela passava. Quando amanheceu, eu estava destruído. Levei nosso filho para a escola fingindo normalidade enquanto sentia vontade de parar o carro e desaparecer. Na saída da escola, uma mãe conhecida me perguntou da Camila e comentou casualmente. Ela melhorou daquela gripe? Eu travei. Que gripe? A mulher respondeu. Ué, ela faltou na festa da escola mês passado, disse no grupo das mães que estava de cama. Meu sangue gelou porque naquele mesmo dia a Camila falou para mim que estava num treinamento da empresa em Campinas. Eu comecei a perceber uma coisa terrível. Talvez eu nunca tivesse sabido onde minha esposa realmente estava em nenhum momento do último ano. Quando cheguei no trabalho, Rafael não estava lá. A mesa vazia dele parecia deboche. Eu tentei trabalhar, mas meu celular vibrou com uma mensagem da Camila. Precisamos conversar como adultos, sem escândalo. Nem pedido de desculpa, nem culpa, só controle. Ignorei. 5 minutos depois veio outra. Se você contar qualquer coisa para o nosso filho, eu juro que acabo com a sua vida. Eu senti o corpo inteiro esfriar lendo aquilo, porque não parecia raiva, parecia ameaça real. E antes que eu pudesse responder, recebi uma foto de um número desconhecido. Era a Camila entrando no estacionamento de um motel na Anchieta. A foto tinha o horário daquela manhã, e a mensagem embaixo dizia apenas: você merece saber com quem sua esposa estava hoje. Eu abri a foto dentro do banheiro do trabalho porque minhas mãos começaram a tremer na frente de todo mundo. Era ela, Camila, óculos escuros, cabelo preso, entrando no estacionamento do motel com a mesma bolsa que tinha levado de casa na noite anterior. A data no canto da imagem era daquela manhã, menos de 1 hora antes. Enquanto eu estava deixando nosso filho na escola tentando salvar o resto da minha sanidade, ela já estava com outro homem. Liguei imediatamente para o número desconhecido. Chamou 2 vezes. Na terceira, atenderam em silêncio. Quem está falando? Perguntei. Uma voz masculina respondeu baixo. Alguém que cansou de ver você sendo feito de idiota.
Meu coração começou a bater tão forte que eu achei que fosse vomitar ali mesmo. Perguntei quem estava com ela no motel. O homem hesitou por um segundo e falou: "Não foi o Rafael." Depois desligou. Naquele momento eu percebi uma coisa horrível. Eu tinha passado a noite inteira destruído por causa do meu melhor amigo, enquanto a Camila já estava vivendo outra história paralela ao mesmo tempo. Eu não era marido. O Rafael não era amante principal. Nós dois éramos só homens orbitando alguém que mentia tão naturalmente que já nem separava personagem de realidade. Eu tentei ligar para ela, caixa postal. Liguei de novo, nada. Na terceira vez ela mandou mensagem: "Estou ocupada." Ocupada. Aquilo acabou comigo de um jeito que nem consigo explicar. 11 anos juntos resumidos numa palavra fria enviada entre um encontro e outro. Eu fui embora do trabalho sem avisar ninguém. Dirigi sem pensar até o estacionamento do motel da foto e quando entrei lá senti meu peito apertar porque reconheci o carro dela imediatamente. Fiquei parado dentro do meu carro observando de longe como um covarde incapaz de respirar. Passaram quase 40 minutos até eu ver a Camila saindo. Ela estava sorrindo. Sorrindo, e quando o homem apareceu atrás dela, meu mundo simplesmente desligou por alguns segundos. Eu conhecia aquele homem. Não era colega de trabalho, não era personal, não era alguém aleatório. Era o André, meu irmão mais novo, o mesmo cara que passou o último Natal na minha casa brincando com meu filho no chão da sala. O mesmo homem que chorou no enterro do nosso pai abraçado em mim dizendo que família era tudo que a gente tinha. O mesmo que me ligava pedindo dinheiro emprestado quando estava quebrado. Eu vi minha esposa encostar a mão no peito dele antes de entrar no carro. Um gesto íntimo, automático, familiar demais. E então meu irmão olhou direto na direção do meu carro. E eu percebi pela expressão dele que aquilo não era a primeira vez que ele me via ali.